com uma visualidade intensa, quase cinematográfica. Começa com um plano de conjunto, apresentando-nos as personagens que estão junto da cruz. Continua com um plano médio, isto é, mais focado, mostrando-nos o olhar de Jesus, que identifica entre essas personagens a sua mãe e o discípulo amado. E passa para um plano mais focalizado ainda, o chamado grande plano ou plano de proximidade, onde Jesus diz à mãe: mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo, eis a tua mãe. No fundo, o que o evangelista propõe é que passemos do geral para o particular, que nos foquemos em Jesus, que nos aproximemos tanto da cruz que possamos escutar o que está a ser dito pelo crucificado. Porque hoje o mesmo Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Por isso, temos mãe. Maria é nossa mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Temos mãe. Podemos chamar-lhe de mãe, mãe querida. E o que é que está a ser dito pelo crucificado? Por Jesus, naquele momento, está a ser instituída uma aliança indestrutível de amor. Aquela que passará a ligar filialmente aquele discípulo e nele os outros discípulos e os discípulos de todos os tempos. Entre esses estamos nós, a pessoa de Maria. Jesus transforma assim a experiência da crise mais extrema numa ocasião para relançar a vida, para propor um novo começo. Jesus não se conforma ao fatalismo. Mesmo suspenso na cruz, ele deixa-nos o melhor dos presentes, a sua mãe por nossa mãe. Na hora suprema da crise, ele continua a empurrar a história para a frente, continua a ativar futuros, a inscrever o futuro de Deus no atribulado presente histórico dos homens, a devolver esperança a quantos se sentem cansados e oprimidos. Quem sabe entre nós não estarão tantos e tantas. A tomar sobre si, com que paixão, as nossas feridas, a buscar e reintegrar o que estava declarado como perdido. Olhando para a cruz, poderíamos pensar que Jesus estava brutalmente confinado. E estava amarrado àquela cruz. Mas o verdadeiro desconfinamento é aquele que o amor espera e opera em nós, e dele não nos devemos afastar. O amor é o mais verdadeiro, o mais profético, o mais necessário desconfinamento. Por isso, despojado de tudo, Jesus não cessa de nos enriquecer com o dom de si mesmo. Com os braços amarrados às traves da cruz, ele não deixa de se tornar próximo e de nos abraçar. Falo pelas mãos da Mãe esta noite. Maria estende-nos as mãos, estende-nos os braços, abre-nos o manto, para nele nos abrigar. Ele continua a relançar a vida, transforma e ensina a transformar as crises em laboratórios de esperança. Com razão somos chamados a louvar o Senhor que levanta os fracos. À epidemia junta-se a cruenta guerra na Ucrânia e mais 28 guerras declaradas em todo o mundo. Na Síria, no Sudão do Sul, no Iêmen, para lembrar apenas algumas. Mas nem isto nos deve fazer desistir de acreditar
que há de vencer o amor, assim nós o queiramos. Nesta hora de encruzilhada da história, como esta que vivemos, não podemos fazer coincidir o relançamento da esperança unicamente com o cuidado pela expressão material da vida. Sem dúvida que é urgente garantir o pão, pensar nos pobres, nos doentes, mas as nossas sociedades precisam também de um relançamento espiritual. Escuta e inclina-te diante do teu Senhor. Não diante dos senhores, mas diante do teu Senhor, cantávamos no Salmo responsorial. O grande problema do mundo é nos vergarmos diante dos senhores e não nos inclinarmos diante do Senhor. Ele não quer que nos verguemos diante dele, quer que nos inclinemos diante dele, que é o mesmo que dizer acolher o seu amor, a sua proteção, a sua libertação. Caríssimos irmãos e irmãs, sem o pão não vivemos, mas não vivemos só de pão. É urgente acordar para esta realidade. Os maiores momentos de crise foram superados, infundindo uma alma nova, propondo caminhos de transformação interior e de reconstrução espiritual na nossa vida comum. É essa a mensagem de Fátima, naquele longínquo 1917, com o mundo mergulhado na primeira guerra química da história e uma das que maior mortandade infligiu. O que é que a Virgem pediu à humanidade através dos pastorinhos? Oração, penitência e conversão. Isto é, meios concretos de reconstrução interior. É isto que precisamos de procurar. É nisto que somos convidados a apostar para que hoje e sempre vença o amor. Irmãos e irmãs, escutemos e inclinemo-nos diante do Senhor, não diante dos senhores do mundo, que apenas geram discórdia e guerra. Inclinemo-nos, sim, diante do verdadeiro Senhor, o Filho bendito da Virgem Maria. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai